8º ano, beleza? Que tal a gente fazer uma pequena revisão sobre o que aconteceu em literatura e redação nessa semana de 16 a 20 de março? Vamos lá? Bom, primeiramente uma pequena revisãozinha da revisãozinha. A gente tem um livro, A Vinda da Família Real para o Brasil. E esse livro conta o quê? Conta toda a história do Brasil colônia. Praticamente até a independência do Brasil. Ou seja, conta desde quando... do contexto da Europa, por como que a Europa estava antes da família real vir para cá, o que aconteceu para a família real vir para cá, depois as mudanças que eles fizeram, o reinado de Dom João, reinado de Dom Pedro e a independência do Brasil, ok? E depois disso tem bastante coisa ainda com Dom Pedro que não cabe falar agora, ok? Então vamos lá, o que aconteceu para a família real vir para o Brasil, não é mesmo? Poste aí nos comentários, isso é ponto de participação. E você que não sabe, olhe lá nos comentários para ver a explicação dos seus colegas. Mas a explicação básica, com outras palavras, é que eles estavam sofrendo pressãozinha de um carinha lá da França, Napoleão Bonaparte. Queria invadir Portugal com 15 mil soldados e tinha acabado de instaurar o bloqueio continental, que impedia com que muitos suprimentos, depois de ter sido aderido por vários países esse bloqueio, chegassem a Portugal. Então, eles estavam sofrendo uma pressão enorme para sair de Portugal, para que Napoleão não tivesse mais motivo para invadir. Eles saíram às pressas, quase sem fazer preparações, em condições que não eram muito boas, para uma viagem de meses, cruzando o Oceano Atlântico. Chegando ao Rio de Janeiro, chegaram no Porto, que esse era o nome do Porto, era o Porto, nomes criativos, né? Brasil, o Porto, tá. Enfim, chegando lá, houveram mudanças instantâneas, porque Dom João resolveu simplesmente abrir o porto para as nações amigas. Ok, o que isso significa? Tá, ele não era aberto? Claro que não, né? Brasil era uma colônia. E ele, como uma colônia, tinha sua metrópole, Portugal. E Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Claro que Brasil conseguia alguma coisa com isso, mas não era tanto assim. E como Portugal, que tinha colonizado o Brasil, o Brasil fazia comércio só com ele. Ele era colônia, ele não era nada. O Brasil não era nada, era só uma costinhazinha ali, Rio de Janeirozinho, Bahiazinha e tal, e só estava preso. Dom João resolveu mudar isso, porque ele pensou, poxa, se a gente vai ficar aqui, é melhor a gente melhorar um pouco as condições do local. Então, ele implicitamente, né, tomou esse ato aí de ato consciente de abrir o porto para outras nações, como por exemplo a Inglaterra, que se beneficiou muito com isso, e ele implicitamente declarou que o Brasil não era mais uma colônia. Mesmo que ele não tenha falado isso aberto, ele é como se ele tivesse declarado, ok? E aí você já tem o suficiente, leia também lá no seu capítulo... Olhe no sumário, porque são várias atividades, tem atividade da página 4 e tem atividades lá da página 8, e você vai ver no sumário, que é do meio para o final mais ou menos, que tem a chegada no Rio de Janeiro e um pouco depois disso. Você vai ver quais foram as mudanças que eles estabeleceram, que eu já estou falando algumas, qual foi a mudança principal, o que ela significou, que eu já falei também, qual foi o contexto da saída da família real para chegar no Brasil, também já falei, mas eu quero tudo muito detalhado no seu livro, ok? Leia lá, encontre essa informação. E, é claro, é basicamente isso, ok? Temos 4 questões para fazer, que fizemos na sala de aula. E agora indo para a aula de redação, revisão da aula de redação. O que aconteceu na aula de redação? Aula de redação, nós falamos sobre assunto e tema. Tá, ok. É a mesma coisa? Não, né? Eu lembro até que tinha 6 alunos e eles entenderam muito bem que assunto e tema são coisas diferentes, que é preciso entender o que é tema para poder entender como fazer uma redação legal, porque toda redação legal tem a sua ideia central, e essa ideia central é o tema. Essa ideia central é o tema, ela é um ponto de vista, uma perspectiva, uma opinião do assunto.
o assunto já é maior, o assunto é grandão. Eu posso querer dizer que o assunto todo, ele é dentro do assunto Brasil Colônia, ou até mesmo dentro de um assunto um pouco menor, como o assunto de o Porto, ok? O Porto, que era o Porto do Rio de Janeiro, o porto principal da época. Eu posso dizer que o assunto é o Porto. Qual seria um exemplo de tema sobre isso? Qual seria? Você acabou de ouvir uma opinião, um ponto de vista, por exemplo, é dizer que havia muito comércio no Porto. Isso é uma ideia central, pode ser uma ideia central de um texto que você escrever, descrevendo o comércio, dizendo quais eram os países, ou então, que você acabou de ouvir também, pode ser a abertura do Porto para as nações amigas, fez com que o Brasil, de fato, não fosse mais uma colônia. É um ponto de vista, uma fração, uma perspectiva dentro de um assunto grandão, ok? E aí, tem outros exemplos de tema? Que tal? Vamos lá, poste nos comentários, isso é ponto de participação. Eu vou dar para quem postar e assine embaixo, por favor. Poste nos comentários assuntos e temas. Pode ser qualquer assunto, pode ser coronavírus. E tema, o coronavírus é ruim para idosos, ok? Obrigado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode postar nos comentários